Bom dia! Este é o momento de reflexão. Fortaleça o seu coração e repasse essa mensagem a todos que ama. Viver é para sempre. A morte é rodeada de cerimônias lúgubres, mais próprias a infundirem terror do que a provocarem a esperança. A partida para este mundo mais feliz só se faz acompanhar do lamento dos sobreviventes, como se imensa desgraça atingira os que partem. Palavras de Allan Kardec. A ideia da morte costuma provocar grande temor nas pessoas. Isso se deve principalmente à maneira como a morte é encarada, geralmente como se ela fosse o fim, como se a vida terrena fosse o começo e o término de tudo, como se nada existisse, nem antes nem depois dela. É por isso que os velórios são, via de regra, muito tristes e sombrios, como se uma desgraça tivesse atingido o que partiu e os que ficaram. Não quero dizer que a separação provisória dos nossos entes queridos deve ser celebrada em clima de festa. Evidente que não. O momento é de inevitável introspecção. Provavelmente sentiremos um aperto no peito diante da partida do ser querido. Mas devemos encarar este momento como se o estivéssemos acompanhando até o aeroporto para uma longa viagem que ele fará com um distante reencontro. Deste modo, algumas lágrimas talvez sejam inescapáveis e até desejáveis, mas não serão lágrimas de desespero, não serão lágrimas de fel, porque estaremos conscientes de que o ente amado não está mais naquele corpo inerte, tendo viajado para uma das infinitas moradas existentes na casa do Pai, como nos assegurou Jesus. Saberemos que o ser querido se desprendeu da matéria, sobrevive a ela e continua sua trajetória na vida imortal. Essa compreensão acalmará o nosso coração, pois nos fará entender que a morte do corpo não representa a porta para o nada, para o não existir. Sendo Deus o autor da vida e sendo Ele a expressão mais sublime da justiça e do amor, não se pode admitir que Ele teria a crueldade de nos criar, de pedir que nos amássemos uns aos outros para, depois de breve tempo, nos fazer desaparecer para sempre. Isso não faria o menor sentido. Dentro da lógica divina, a morte só pode ser entendida como a continuidade da vida em uma outra dimensão. O mundo terreno não é o nosso lar genuíno. Aqui temos experiências transitórias para o nosso desenvolvimento espiritual. O materialismo nos faz acreditar que a vida material é a única existente, ou, quando muito, que ela é a mais importante e que, portanto, morrer é uma desgraça, pois não existe vida fora daqui ou, em existindo, é muito menos aproveitável e prazerosa do que a vida na matéria. Ora, lê do engano. No mundo espiritual, a vida segue plenamente, tendo o espírito a possibilidade de estudar, trabalhar, servir ao próximo, conviver socialmente com familiares e afetos que lá se encontram, ter acesso à cultura e lazer e com um aproveitamento mais intenso. Porque fora da matéria, nossa sensibilidade aumenta, nossa percepção cresce. E tudo isso pela simples razão de que a vida jamais cessa, não importando em que morada se encontre o espírito. O materialismo nos faz crer que somos o nosso corpo, quando na verdade somos um espírito que tem um corpo e com ele não se confunde. O corpo é apenas uma vestimenta que o espírito usa enquanto se acha na dimensão material. Terminada a experiência terrestre, o que é da matéria fica na matéria, de modo que o espírito deixa as suas vestes por aqui e ingressa na vida espiritual, levando apenas a bagagem das experiências felizes e infelizes havidas nesse plano de existência. Nós não somos daqui.
Viemos do mundo espiritual, nosso lar verdadeiro, e para lá sempre voltaremos, até o dia em que não precisaremos mais regressar a este plano material, em virtude da evolução alcançada. Eis o paradigma da espiritualidade, ao qual precisamos nos ajustar. No túmulo de Allan Kardec, em Paris, foi esculpida uma frase que bem sintetiza a ideia da imortalidade da alma e da transitoriedade da experiência física. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. O universo está repleto de endereços. Foi isso que Jesus nos quis dizer quando declarou que na casa de meu Pai há muitas moradas. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 14, versículos 2 a 4. E nós, espíritos viajores, já moramos, ou seja, já reencarnamos em muitos desses lares universais, onde aprendemos, servimos, resgatamos e evoluímos constantemente, encontrando e convivendo com a nossa grande família, onde auxiliamos uns aos outros em nosso desenvolvimento e com muita felicidade. E, irmãos, quando somos conscientes desta verdade, procuramos viver nossas experiências reencarnatórias com dignidade, responsabilidade e bom senso. Assim, deixamos sempre a porta aberta para que, quando voltarmos, sejamos recebidos com amor por aqueles que reencontrarmos. Viver é para sempre, não precisa mais haver dúvida sobre isso. Leitura baseada no capítulo intitulado Viver é para Sempre, do livro Aqui e Agora, de José Carlos de Luca, seguido de comentários. Um lindo domingo a todos, na paz do Mestre Jesus.